A salvação é uma coisa boa, isso eu e você sabemos. Nós somos gratos a Deus porque ele nos salvou. Só que será que a salvação é só o que a gente imagina ou será que ela é maior do que a gente imagina? É sobre isso que eu quero falar nesse vídeo. Seja muito bem-vindo ao Devocional Diário. Sim, a partir de hoje, meu objetivo é postar todos os dias vídeos com mensagens curtas para você levar uma palavra para o seu dia. É como se fosse regar uma plantinha todos os dias. Eu quero que isso aconteça aqui no canal, que o nosso coração seja regado pela palavra de Deus todos os dias, porque a palavra de Deus deve habitar ricamente em nós. Então, para não perder nenhum vídeo, já segue o passo a passo conhecido, né? Curta esse vídeo, inscreva-se no canal e, claro, ative o sininho, porque aí todos os dias, assim que o vídeo for ao ar, vai chegar uma notificação lá para você, chamando você para alimentar a sua alma com a palavra de Deus, tá bom? Então, feita essa introdução, vamos agora para o texto de hoje. Então vamos lá. O texto de hoje é Êxodo 6, do versículo 6 até o versículo 8. E o que estava acontecendo aqui? Nesse ponto, Êxodo vai narrar a saída do povo do Egito e nesse ponto aqui não tinha acontecido nenhuma praga ainda, pelo contrário, as coisas ficaram piores. Moisés foi lá, falou com o faraó, e o faraó aumentou a carga, pesou a escravidão. Isso leva Moisés a clamar ao Senhor, e a resposta de Deus, são esses versículos aqui, 6, 7, 8, são uma afirmação. É Deus dando a certeza de que ele vai salvar o povo. E nesses versículos, Deus descreve alguns elementos dessa salvação. Ah, pastor, mas isso é o que aconteceu lá no Egito. O que tem a ver com a gente hoje? Tem tudo a ver. Os atos salvíficos, os atos de salvação de Deus no decorrer das Escrituras, querendo ou não, eles apontam para o grande ato de salvação que é a vitória de Cristo na cruz do Calvário. Ali ele conquistou para nós o perdão dos pecados. Tá? E isso é claro no evento do Êxodo, porque como é que as pessoas foram salvas da 10ª praga, da morte dos primogênitos? Eles deveriam matar o cordeiro e o sangue deveria ser passado ali nos umbrais das portas. Como nós somos salvos? Pelo sangue de Cristo. E João Batista é claro ainda: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aquele evento marca a Páscoa no Egito e Jesus morre exatamente na Páscoa. Então, a relação é muito clara e nesses versículos aqui nós encontramos ecos, nós encontramos características semelhantes que acontecem tanto lá no Egito como também na nossa salvação. Eu quero destacar aqui 4 elementos e isso vai mostrar que a salvação é maior do que muita gente imagina. O primeiro elemento já está aqui no versículo 6. O texto diz assim, ó: "Por isso diga aos israelitas: eu sou o Senhor, eu os livrarei do trabalho imposto pelos egípcios, eu os libertarei da escravidão e os resgatarei com braço forte e poderosos atos de juízo." Olha só, vou destacar aqui, dá uma olhadinha nos verbos desse texto, alguns verbos. Olha, livrarei, libertarei, resgatarei. Eu acho que você vai concordar que todos eles apontam para ser retirado de uma situação negativa. E aqui a gente tem o primeiro aspecto, primeiro elemento da salvação, que é o elemento de libertação. Isso mesmo, gente. A salvação envolve libertação. Libertação de uma situação ruim, negativa. Aqui, ó, livrarei do trabalho imposto pelos egípcios. Libertarei da escravidão. Resgatar. Alguém que é resgatado é alguém que está preso. E sim, a nossa salvação envolve uma libertação. O próprio Jesus vai dizer que todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. Jesus, em 1 João, o texto diz que ele veio para destruir as obras do diabo. Nos evangelhos ele vai falar que ele amarra o homem forte e toma dali os seus bens. Sim, a salvação
é uma libertação. Nós somos retirados de uma condição extremamente negativa, nós estávamos caminhando para o inferno, nós estávamos caminhando para a condenação eterna e não tinha como nos libertarmos por força própria dessa situação. Então, em primeiro lugar, a salvação é sim uma libertação, é ser retirado da condenação eterna, é ser retirado dos domínios de Satanás. E você, que já crê em Jesus Cristo, você pode testemunhar dessa libertação. Sim, eu vi o poder do pecado sendo quebrado na minha vida. Sim, eu deixei de ser um condenado e passei a ser alguém livre dessa condenação. Primeiro aspecto aqui muito claro é que a salvação se trata de uma libertação. Só que convenhamos, isso daqui é o que todo mundo basicamente sabe, né? Quem é que é salvo? É aquele que não vai para o inferno, é aquele que não será condenado para sempre. Só que o versículo também mostra mais algumas camadas da salvação. Por exemplo, olha aqui no versículo 7, ó. Deus fala o seguinte: eu os farei meu povo e eu serei o Deus de vocês. Se você, eu acho que você vai concordar comigo que no versículo 7 nós temos aqui a descrição de um relacionamento, certo? Deus está tirando o povo do Egito, não é apenas para resolver um problema do povo e depois disso cada um segue a sua vida. Não. Deus está chamando o povo para um relacionamento. Eu estou tirando vocês do Egito, da terra da escravidão, para vocês serem o meu povo. Veja como isso é pessoal. E eu serei o Deus de vocês. Sim, quando Jesus vem, da mesma forma, aqui Deus vai fazer uma aliança com Israel, Deus vai habitar no meio de Israel, ele vai ordenar que uma tenda seja construída para ele, o tabernáculo, é um relacionamento, festas sendo celebradas, é uma comunhão com o Senhor. E quando Jesus vem para justamente restaurar um relacionamento perdido. Sim, Paulo vai dizer em 2 Coríntios capítulo 5 que Cristo reconciliou o mundo com Deus. 2 Coríntios 5, 21. Quando Jesus diz aquelas famosas, a famosa, aquela famosa fala de eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Tudo isso implica o quê? Relacionamento. Jesus não quer apenas nos tirar do inferno, ele quer nos levar até o Pai. Portanto, a salvação, guarde isso, é mais do que ser liberto do inferno apenas, é entrar em relacionamento com Deus. Você já parou para pensar que Jesus nos ensina a orar dizendo Pai Nosso? É um relacionamento. Pai e filho, é uma comunhão intensa, é se encontrar com uma pessoa, é amar essa pessoa, é ter prazer em conhecer essa pessoa. Isso também, a obra da salvação também envolve isso, a construção de um relacionamento. Continuando, aí Deus diz o seguinte: olha, então vocês saberão que eu sou o Senhor, o Deus de vocês que os livra do trabalho imposto pelos egípcios. Isso aqui é muito legal. O texto diz assim, ó, vocês saberão que eu sou o Senhor. Isso daqui, gente, já aponta para nós que a salvação produz uma transformação na vida. Por quê? Esse povo aqui, gente, nasceu no Egito e cresceu no Egito, certo? Foram muitas gerações que nasceram, viveram e morreram no Egito. Essa geração que está saindo do deserto é uma geração que cresceu no Egito e viu vários deuses e presenciou o culto a diversas divindades. E é possível que muitos aqui nem acreditassem que o Deus de Israel, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, seria o único Deus verdadeiro, e talvez muitos não acreditassem que seria inclusive o Deus mais poderoso. Se o Deus de Abraão é poderoso, por que estamos escravizados aqui? E a tendência de Israel à idolatria, várias vezes, isso corrobora. Só que com este ato de salvação, todo mundo ali saberia que o único Deus verdadeiro é o Deus de Israel.
O Deus Todo-Poderoso é o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. Aquele ato mudaria a forma como eles veriam a vida. Eles veriam algo novo, a ótica, os óculos mudariam, eles veriam a realidade de uma forma completamente diferente. Semelhantemente, a obra de Cristo, ela muda a nossa vida, ela transforma, a gente entende quem é o único Deus verdadeiro, a gente começa a entender a gravidade do pecado, a gente começa a entender o que devemos fazer, o que não devemos fazer, a gente começa a perceber o que é valioso e o que não é valioso, enfim, a vida muda. Depois que você vê a Cristo, depois que você o Espírito Santo abre os olhos do coração, não tem como mais desver. Por isso que aquele que roubava para de roubar. Por isso que aquele que furtava e roubar, né, aquele que adulterava para de adulterar. A conversão é de fato uma mudança de direção. Por quê? Porque nós vemos algo que a gente não via antes. É o que Ezequiel fala, né? Foi tirado um coração de pedra e nos dado um coração de carne. É o que Efésios 2 fala. Vocês estavam mortos em seus delitos e pecados, mas Deus nos deu vida em Cristo. Ele nos chamou da morte para a vida. É igual Lázaro saindo do sepulcro. Não dá para continuar na posição de morto, no lugar do morto, com as roupas do morto, não muda tudo. Tem vida ali agora. Ele sai do local de morte, ele tira as roupas de morte, ele sai da posição de morte porque tem vida. Também, quando o Senhor entra na nossa vida, isso muda por completo. A gente começa a ver a vida de uma nova maneira. E por último, o versículo 8 aponta para o futuro, isso mesmo. O texto diz assim, ó: "Eu os farei entrar na terra". A salvação também implica uma herança. Sim, nós fomos adotados como filhos de Deus e nós recebemos não apenas o perdão dos pecados, mas a gente recebeu tudo. Efésios 1 vai dizer que bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais. Nós recebemos não apenas o perdão de pecados, mas recebemos uma vida eterna. Receberemos um corpo eterno, receberemos um novo mundo que será eterno, que jamais terá fim. Sim, não haverá dor, não haverá tristeza, nós somos filhos de Deus e por isso temos a herança dos filhos de Deus. Sendo assim, a salvação, gente, é muito maior do que apenas uma libertação. A salvação não é, imagine que tem uma casa pegando fogo. E aí a pessoa é retirada dessa casa pegando fogo. Isso seria uma mera libertação. Mas a nossa salvação é mais do que isso. Deus não apenas nos tira da casa pegando fogo, mas ele fala assim: agora você é o meu melhor amigo, agora você vai saber de coisas que você nunca sabia, você vai ver a vida de um novo jeito. E mais, toma essa casa nova aqui, 10, 50 mil vezes melhor do que aquela casa antiga que estava pegando fogo. Pode parecer bizarro, a figura pode parecer grosseira demais, mas é verdade. Assim é a nossa salvação. Levando aqui para a ilustração financeira, se a gente tinha uma dívida gigante, a gente não teve apenas essa dívida perdoada. Não, nós nos tornamos, digamos assim, a gente teve a dívida perdoada e ainda recebemos uma grande herança. Saímos da pobreza extrema para a riqueza absurda. Isso muda a nossa forma de ver a vida, isso nos traz a um relacionamento com quem tem todas as riquezas. A salvação é muito maior do que imaginamos. Então, seja grato ao Senhor. Isso tudo aqui deve te levar nesse momento a fazer uma oração dizendo assim: Senhor, obrigado, porque o Senhor me libertou da condenação eterna. Eu estaria perdido sem ti. Obrigado, Senhor, porque eu não sou mais inimigo, eu sou amigo teu. Eu fui salvo, eu fui liberto. O Senhor me chamou de filho, de amigo, de herdeiro. O Senhor mudou meu status. Agora eu posso orar, eu posso clamar a ti. O Senhor transformou minha vida, eu posso ver a verdade, eu consigo ver o que é correto, eu eu sei quem tu és, eu posso te adorar. Eu sei que só tu és o Deus verdadeiro. O Senhor me tirou da idolatria, o Senhor me tirou do engano. E também agradeça a Deus
pelo futuro maravilhoso. Agradeça a Deus porque um dia você vai ressuscitar dos mortos, você vai ver a face de Cristo, você vai viver onde a alegria jamais terá fim. Essa é a nossa bendita salvação. Eu sinceramente espero que você tenha sido edificado por esse vídeo e se se você gostou desse material aqui, eu quero te fazer um convite além. Se você deseja ler e entender a Bíblia toda em um ano, eu quero te convidar a clicar em um link na descrição, porque você pode ter a sua leitura bíblica, assim, completamente transformada. Sim, no link que eu coloquei aqui embaixo tem uma aula gratuita onde eu te mostro como você pode ler e entender a Bíblia toda em um ano. E, claro, se você decidir dar um passo a mais, eu posso te ajudar caminhando do seu lado em um ano, de Gênesis a Apocalipse, de modo que você nunca mais fique perdido na hora de ler a Bíblia, que você entenda todos os livros, que o momento da leitura bíblica seja sempre um momento de entendimento. Então, clica no link aqui embaixo. E torne-se um aluno, faça parte, porque a palavra de Deus é alimento para a nossa alma. Que Deus abençoe muito a sua vida. Inscreva-se no canal, curta esse vídeo, ative o sininho e a gente se encontra no próximo vídeo. Tchau, tchau.